Olá, ouvintes! Começando mais um episódio, tá, de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E voltamos com um convidado especial hoje, né, João? Estamos aqui com ele, meu xará. Agora essa é uma confusão de João aqui, mas seja bem-vindo aí ao TDC, João Vitor. Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Meu podcast preferido. É o mínimo que eu espero. É o mínimo que eu espero. Só para me apresentar, então, meu nome é João Vitor, eu sou médico reumatologista. Eu sou formado em medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá em Cascavel. Fiz clínica médica no meu hospital escola e fiz R3 de clínica médica na Escola Paulista. Foi onde eu conheci os meninos. Aí sim, boa. Me decidi por reumato no R3 e fiz reumatologia aqui na Escola Paulista de Medicina. E atualmente eu sou mestrando do ambulatório de procedimentos em reumatologia aqui da Escola Paulista. Inclusive, estou aqui por muito amor pelos meninos e pela clínica médica, porque falar de autoimunidade é um desafio. Eu que sou do time de procedimentos e afins, mas bora encarar esse desafio. Não, você tá mais que preparado para falar sobre isso. Tá demais. E aí hoje, o João Vitor já entregou, a gente vai falar sobre autoimunidade. A ideia é falar um pouquinho sobre um exame aí que tem os seus mistérios, que é o FAM. Mais um segmento do TDC Lab, né? A gente já tem 4 episódios desse segmento aqui no podcast. Solta a mega cena aí, João. Pra você aí, os números da sorte. É o episódio número 20 de líquido. Tá. O episódio número 25 de líquido acítico. Top. O episódio número 33 de hemocultura. Bom. Muito bom, por sinal. E o episódio 54 de troponina. Massa. Agora a gente vem com esse exame que é, assim, o santo graal da clínica médica, né? Ah, é? Porque o cara soltou uma- um adjetivo aleatório. Que é uma coisa misteriosa, assim, É isso um negócio, sabe? Que divide opiniões, no Eu mínimo, acho. né? Massa, isso. Antes da gente entrar no episódio, o João Vitor, ele fez um estágio na residência de reumato lá em Nova York, né? Eu fiz no Mount Sinai, na maior unidade deles, são 4 ou 5 hospitais. Eu fiz no que era no Central Park. E foi muito engrandecedor para mim, assim. E o que eu fiquei, de coisas que eu ressaltaria, é o quanto a gente faz uma medicina muito bem feita, o quanto nosso exame físico é muito bom. Massa. E isso é um diferencial muito grande pra gente. Pra mim, me engrandeceu muito enquanto médico brasileiro. E uma coisa que eu levei muito com o aprendizado foi que a gente, às vezes, só se responsabiliza demais, né? O médico abraça muito a doença do paciente. Eu entendo, assumo minha culpa que a gente mora num país extremamente pobre, muitos dos nossos pacientes não sabem nem ler e escrever, então como você vai querer que o paciente compartilhe essa responsabilidade da doença? Mas isso os americanos fazem muito bem feito, né? Eles conseguem colocar que o doente é o portador da sua doença. Massa. E isso foi muito legal pra mim, né? A gente sabe que eles são a medicina do processo, eles se defendem bastante, então eles conseguem culpabilizar muito o paciente, né? Se responsabilizar. Isso acho que foram as duas coisas mais legais que eu consigo levar de N coisas, fora ter morado um mês em Nova York. É, só isso, né? Não, e trabalhando do lado do Central Park, né? Só isso, só. Exatamente. Humildade sempre. Foi o momento Carrie. Eu tava muito Sex and the City. Nunca assisti, cara. Nunca Nossa, assisti. tu sabe que tá perdendo. Eu muito já bom. vi o filme. Pra mim, a referência de Nova York é só Friends, só. Ah, tem muitas referências, mas Sex and the City é uma delas, muito importante. Então vamos dar seguimento pro episódio. Vamos nessa. Como os outros episódios do TDC Lab, a ideia é fazer um episódio sobre a ótica do exame, certo? Do outro lado do balcão. É isso, pronto. Que não é pra falar sobre a doença em si, é pra falar do exame e das suas peculiaridades, né? E sobre o FAM já começa interessante porque eu não sabia o que ele era, né? Eu tinha ideia, antes de entrar na residência, eu sabia que quando você pedia um FAM, ia vir positivo e negativo, mas na real ele é um mundo que se abre quando ele vem positivo, né? Tá vendo quando ele é misterioso? É, entendi, eu entendi. É a caixa de Pandora. Às vezes você abriu sem querer Tá. e descobre uma coisa que você não sabe o que quer fazer, Então, vai fazer com Eu ela. acho que aí eu vou começar a primeira crítica, né? Se você não sabe o que você vai abrir, então não peça um fã. É boa, né? boa. A gente vai falar muito sobre isso. E só anotando, ouvintes, o João já falou Santo Graal e Caixa de Pandora, né? Vamos manter o nosso bingo aí, né? Mas vamos lá. O FAM, que é o fator antinúcleo, né? Também chamado de anticorpos antinúcleo, que aí dá a sigla que o americano usa, o ANA, né? Que também pode ser chamado de pesquisa de anticorpos contra antígenos celulares. A ideia é ver se tem algum anticorpo que vai pegar algum antígeno dentro da célula, né? Ele é feito por imunofluorescência indireta. Atualmente, o mais novo
é contra os carcinoma de laringe humano, né? Antigamente era contra as células de roedores, do coelho, basicamente, e isso aumentou bastante a sensibilidade do exame, né? Isso, o pessoal fala que essas células de câncer, elas têm um núcleo maior e fica mais fácil de observar, e ao mesmo tempo elas têm a maioria dos antígenos interessantes que podem ser observados, né? E a ideia é que ele é um exame de rastreio, né? Ele serve para que você consiga já ter alguma ideia dos anticorpos que o paciente tem, e aí depois você confirmar na doença e ter certeza se é aquilo mesmo, né? Então, o laboratório usa essa célula aí que o João Vitor mencionou, e nessa célula é jogado o soro do paciente para ver se realmente ele vai reagir com algum antígeno que tem ali, né? Se isso der positivo, se essa reação de fato ocorrer e na imunofluorescência for observado, ele vai diluir o soro do paciente e jogar de novo. Deu positivo mais uma vez, dilui de novo até parar de reagir, e essa vai ser a titulação, né? E aí é bacana então que esse é um resultado que é como eu disse, eu achava que era positivo e negativo, mas na real ele fala como que cora, que é o que a gente chama do padrão do FAM, e o título que cora, né? Eu acho que daí, quanto ao padrão do FAM, eu queria ressaltar que alguns padrões são muito mais associados à doença. É aquele padrão que quando o reumatologista já pede ou clínico, a gente já fica mais com o pé atrás de que é um paciente que realmente tem doença autoimune. Isso aí é uma lista enorme, né? Tem 29 padrões de FAM, né? Isso, são 29. Inclusive, para o laboratório ser credenciado, ele tem que fazer pelo menos 11 para ser um laboratório básico e 22 para ser considerado expert, né? Desses 29 padrões. E tem alguns que realmente vão deixar a gente mais com a pulga atrás da orelha de que realmente seja uma doença autoimune. Uma coisa que o João Vitor me ensinou agora, ele acabou de abrir na minha frente aqui, é que existe um site chamado Padrões do FAM, que é o Anna Peters, né? É. Inclusive, tem não só o Congresso Mundial de Lúpus, por exemplo, mas tem o Consenso Internacional de FAM, né? Exatamente. Que é feito, né? Só para rever sobre o FAM, tamanha a importância dele. Tem o brasileiro e o internacional, né? Consenso. Inclusive tem um mapinha com os tipos de FAM, né? O FAM nuclear, ele abre várias chaves lá, parece assim o metrô de São Paulo. Então é uma parada bem complexa. Assim. Então, baseado aonde vai corar o anticorpo do paciente, você vai ver se ele é um padrão nuclear, nucleolar, citoplasmático, aparelho mitótico ou um padrão até mesmo misto, né? Isso é interessante, né, Pedro? Que apesar de a gente falar fator antinúcleo, né, existem alguns padrões de FAM que são citoplasmáticos, né, não necessariamente nucleares. E aí, como eu tinha comentado que alguns padrões de FAM deixam a gente mais ressabiados, alguns deixam o reumatologista muito mais tranquilo. Tem um estudo, inclusive, feito na Escola Paulista, pela doutora Emília Sato com o Henrique, que foi um pós-graduando dela, que foi um estudo que analisou alguns funcionários da escola e foi visto prospectivamente, né? Foi coletado o soro dos pacientes e foi visto o padrão e o título do FAM para avaliar se esse paciente teria uma chance maior de desenvolver ou não doença reumática autoimune. Então eu vou chamar a atenção para o padrão nuclear pontilhado fino denso. Então eu acho que de todos os padrões esse talvez seja o mais importante, porque é o que indica tranquilidade, né? Esse é o que indica tranquilidade. Inclusive a gente falou de padrão e título, e no caso do nuclear pontilhado fino denso, mesmo em títulos progressivamente maiores, ele não indica doença autoimune. Isso é muito interessante, João. Nesse trabalho, o pontilhado fino denso foi presente somente nos pacientes saudáveis. Não é que ele é mais nos saudáveis. Nesse estudo aqui, ele foi somente nos saudáveis. Inclusive, uma coisa muito importante que você falou agora é o padrão mais encontrado na população saudável. Mas se a gente, de forma aleatória, conseguisse dosar todas as sorologias dos pacientes do mundo, a gente teria 8% da população com FAM positivo. E aí a maioria deles vai ser nuclear pontilhado fino denso. Isso. Inclusive, nesse trabalho da professora Emília, a gente teve 13% de pessoas saudáveis com FAM positivo. Então a gente pode dizer que esse é o FAM do brasileiro, né? E aí, por exemplo, a gente já tem quase certeza que é um indivíduo sadio, e se você tem um laboratório que consegue fazer mais anticorpos e você tem esse recurso, se você solicita o anti-LEDGF, que é o P75, a positividade dele aí praticamente nos dá maior certeza que é um indivíduo que é saudável. Só queria contar uma história sobre esse padrão, tá? Que até para os nossos ouvintes que acham que, um episódio de FAM, um episódio muito específico, né? Antes de eu fazer residência, eu fiz o exército, e antes do exército eu trabalhei 6 meses em posto de saúde. João Vitor, a primeira consulta que eu tive no posto de saúde, a primeira, eu estreando, cara de recém-formado, tremendo, a primeira foi:
uma paciente com dor articular que veio com FAM positivo. Eu falei, não pode ser, é muito azar, cara. A primeira paciente minha ser uma lúpica, e o que eu vou fazer com isso? E aí eu dei aquele somebody love, né? Falei assim, não, faltou alguns exames, deixa eu tirar foto aqui dos seus exames, mas faltou alguns, eu vou pedir um anti-DNA, pedir umas coisas assim, e pedir pra ela voltar semana que vem. E aí eu li. Quem nunca? Aí eu li, aí nisso eu ganhei uma semana pra ler enlouquecidamente sobre padrões de FAM, que eu descobri que era nuclear pontilhado fino denso, era um FAM de boa. Acho que só é importante, então, ressaltar de novo que é por isso que não é um exame de rastreio, assim. Uma pessoa sadia, que você não tem suspeita clínica, você vai pedir um FAM. Você não vai agregar em nada no seu raciocínio diagnóstico solicitando um FAM. E pode confundir, né? Pode confundir, gerar estresse. Gera estresse pro médico, gera estresse pro paciente que acha que tem uma doença autoimune. Boa. E aí tem os outros padrões que são um pouco mais preocupantes, né, João Vitor? Aí sim. Com certeza. Existe, então, nesses consensos, listas, assim, com todos os itens, todos os padrões de FAMs e o que cada padrão representa de doença, né? Já teve umas 2 vezes que eu precisei, o paciente só tinha o FAM, e aí era o padrão de esclerose sistêmica, e outro era um padrão de Sjögren. Então eu consegui, baseado no padrão, chegar mais perto do diagnóstico dela. Eu acho que só então, complementando o que o Pedro falou, para quem tiver curiosidade, o que é mais associado à esclerose sistêmica é o FAM centromérico, e o mais associado à síndrome de Sjögren é o FAM nuclear pontilhado fino. Top. Que não é o pontilhado fino denso. Que não é o pontilhado fino denso que a gente tanto falou. Essa diferença me confundia também. Então é o fino denso que é de boa e o só fino... E o só fino a gente fica um pouquinho mais com o pé atrás. Uma outra coisa muito prática, inclusive para a prova também, que eu queria ressaltar para vocês, que o FAM, ele não indica atividade de doença, por exemplo. Tem um anticorpo que a gente vai pedir, o reumatologista vai usar, que é o anti-DNA. Esse anticorpo, ele é mais associado à nefrite lúpica e ele é associado também à atividade de doença. O anti-DNA, ele é um anticorpo direcionado para o FAM homogêneo. É legal isso, João Vitor, que tem um posicionamento do Colégio Americano de Reumatologia naquela campanha Choosing Wise. Muito estranho você chamando de João Vitor, fica muito formal. É porque vai ficar doideira aqui os João. João Vitor. Mas então tem Parece tão bravo comigo. Uma interconsulta assim, né? Tá meio com raiva. Tem um posicionamento do Colégio Americano de Reumatologia naquela campanha Choosing Wise, que a gente já citou algumas vezes aqui, de 2013, que eles falam enfaticamente: não precisa repetir FAM em lúpus ou artrite idiopática juvenil, uma vez que veio positivo você deu o diagnóstico. Fazendo essa ressalva do anti-DNA, que é um anticorpo específico que você acabou de falar. E eu acho, então, já que você citou essa doença, você falou da artrite idiopática juvenil, aí é uma outra preocupação quanto ao FAM nessa positividade, que é o olho. Atenção, pediatra, se alguém ouve o podcast, os pacientes com artrite idiopática juvenil com FAM positivo, são as meninas, principalmente, são aquelas que mais têm chance de fazer o VIT. É aquela que tem que fazer o rastreio oftalmológico mesmo que assintomático. Essa informação é massa. Massa. Essa informação é massa. E é como o FAM, é uma coisa que o técnico ele vai olhar e vai interpretar o FAM, vai ver se ele é um padrão mais nuclear, mais citoplasmático. Isso pode ter uma mudança, uma diferença entre laboratórios, né? Inclusive, quando chega pra gente um FAM que não bate muito com a clínica do paciente, a gente acaba refazendo um laboratório que a gente confia mais, né? Que a gente espera mais que seja associado a essa doença. Top. Massa. Outra coisa que é interessante avaliar também no FAM é, além do padrão, a titulação, né? Que é basicamente quantas vezes foi positivo, mais ou menos, aquele FAM, né? Os novos critérios classificatórios de lúpus do EULAR, né? Inclusive o FAM agora é critério obrigatório de entrada, pelo menos 1/80 para a gente considerar, né, como positivo. E geralmente, quanto mais positivo, maior a chance de ser associada à doença reumática autoimune. Boa. E sobre titularidade, nesse trabalho que a gente já comentou, títulos de 1/80, 1/160 foram associados com quadros mais benignos, pessoas saudáveis, com titularidades mais altas, associados com quadros de doença reumatológica subjacente. No estudo tem até aquela curva ROC, né? Olha só. Que é para você ter o melhor padrão de acurácia do exame, para ver se qual é o melhor ponto, né? Então ficou entre 1/80, 1/160, né? Boa. Outra coisa que você tem que avaliar aí no resultado do FAM. Então, são 2 condições que falam a favor de uma coisa benigna, de uma coisa não relacionada à doença, que é o padrão nuclear pontilhado fino denso em qualquer título e os outros padrões em títulos baixos. Perfeito. Boa. Então, do exame, então, acho que é importante ressaltar então, os padrões dos títulos. E no padrão, pessoal, são vários. Acho que tem alguns que até o João Vitor já tem decorado, mas para quem não vê isso mais frequentemente, o importante é saber aonde procurar.
vê um padrão, olha numa tabela e vê o que aquilo significa. Isso. O UpToDate tem essa tabela atualizada. Esse site que o João Vitor mencionou, o Anna Patterns, né? O Padrões de Ana em inglês, também ajuda. E tem uma referência também de 2018 que tem descrito quase todos os padrões de fã, exceto o número 29, que foi descrito recentemente, que vale a pena conferir. A gente vai deixar aqui o link nas referências. Então ainda estão descobrindo o fã ainda. Exatamente. Tem esse rolê ainda, então. Eu falei que é o Santo Graal, rapaz. Tá bem. Acho que agora a gente vai tentar fazer uma relação do exame com as condições clínicas que corresponde, né? Tô triste que até agora ninguém fez a piada de que é fã desse exame. Caraca. Na verdade, o Menininha, eu sou seu fã. É mais que isso. É música, cara. Pagode, ô Menininha, eu sou seu fã. De quem é, menino, eu sou seu fã? Molejo. Acho que ia falar. Molejo. Molejão? Molejão, né? É o Danço Molejo. Contigo até de manhã. Exatamente, a dança da vassoura, para os nossos ouvintes aí, fazendo parte da playlist TDC no Spotify, se alguém quiser fazer, é Barão da Pisadinha e Molejão. É uma das músicas do Já teve Tim Maia, já teve o forró Da Brucelose. Forró da Brucelose. É uma das músicas, um dos melôs do reumatologista, junto com Se Meus Joelhos Não Doessem Mais, né? São as duas músicas do reumatologista. Muito boa, muito boa. Essa é uma música, né? Como é que é? Se meus joelhos não doessem É mais. verdade. O Rapa. Um abraço pro Rapa aí. Então vamos lá. Então acho que agora a gente vai tentar falar um pouco do fã nas doenças, né? E aí acho que a gente tem que começar com a especialidade mais relacionada ao fã, que é reumato, né? Acho que sim, né? Lembrando então, assim, quando a gente pensa em fã, a primeira doença que vem na nossa cabeça é lúpus eritematoso sistêmico. Realmente, ele é uma doença que, a priori, a gente até brinca que não existe um reumatologista ainda que viu um lúpus com fã negativo, né? Tanto que foi a mudança do ACR regular, né? Quase que obrigatório, então, ter fã positivo pra gente chamar de lúpus, mas ele é associado a outras doenças autoimunes também, né? Inclusive, tem um dos primeiros posts do TDC, lá no começo, vai rolando o nosso feed até o começo lá, é sobre os novos critérios de lúpus, certo? De 2019, então confere lá no começo do nosso feed do Instagram. Vale a pena revisar, hein? Então a ideia é que antes o diagnóstico de lúpus ele era feito com o fã era só mais um dos pontos e agora ele é uma porta de entrada, né? Isso, o critério antigo, o fã era referente à parte laboratorial, né? Um dos critérios laboratoriais. Atualmente no novo critério, ele é critério obrigatório, né? Naquela ideia de que a técnica do fã melhorou muito, né? Sim, e ele aí ganhou com bastante sensibilidade. Perfeito. Então, João Vitor, dando uma arredondada nessa parte do lúpus, se você está pensando em lúpus, você pede um fã, ele vem negativo, isso é um argumento muito forte contra a sua hipótese, é isso? Com certeza. Boa. Por outro lado, se você está pensando em lúpus e pedir o fã, a história não acaba por aí. O próximo passo seria pedir os anticorpos específicos, né? Que aí vem aquela coisa que a gente já ouviu alguma vez na vida, o anti-DNA, o anti-SM, anti-RO, anti-LA e por aí vai. Antistona, que é muito associado a lúpus induzido por drogas, por exemplo. Beleza, que aí seriam os anticorpos específicos que em geral a gente pede uma vez que o fã veio positivo. Exatamente. Show. E aí assim, então o lúpus é a doença reumática autoimune mais associada à positividade do fã, mas as outras também. Acho que depois do lúpus é importante citar então a doença mista do tecido conjuntivo, que é associada ao anticorpo anti-RDP, a esclerose sistêmica, mais ou menos 80% dos pacientes têm fã positivo, e ao passo que as miopatias inflamatórias giram em torno aí dos seus 60% a 80% de positividade. Então, João Vitor, pelo que você está falando aqui pra gente, fã e reumato, em geral, a gente está na gaveta das colagenoses, é isso? Tem alguma outra doença fora que talvez vale a pena a gente considerar? Ótima pergunta. A artrite reumatoide também, em torno dos seus 40% a 60% podem cursar com fã positivo. E aí, só uma curiosidade para quem gosta um pouquinho já do mundo da imunologia e da reumato. Essas pacientes que vêm com fã positivo, né, que a gente consegue caracterizar elas como artrite reumatoide, são essas pacientes que a gente vai ter um cuidado de não usar o anti-TNF. Os anti-TNF foram as drogas que revolucionaram o curso da reumatologia, fizeram as mulheres pararem de formar suas mãos. Então, quando você pega uma R e tem um fã positivo, você tem que ficar de olho, então, porque o anti-TNF é uma das causas de fã positivo, uma das causas de lúpus induzido por drogas. Acho massa ressaltar ainda na parte da reumato que o fã também é muito útil no fenômeno de Raynaud, né? Que a maior parte das pessoas, quando tem fenômeno de Raynaud, vai ter só doença de Raynaud, que não é uma doença sistêmica, vai se comportar só com o fenômeno, né? E aí, então, existe um ponto de dúvida. Quando que um Raynaud é primário, é só aquilo, ou que é a doença de Raynaud, no caso. Isso, e quando ele é secundário a alguma outra doença da reumato. E o fã pode ajudar.
Porque o FAN, quando ele vem positivo, ele aumenta a chance desse paciente progredir para uma doença sistêmica. Os pacientes que têm doença de Raynaud com FAN positivo, eles vão progredir de 20% a 30% para alguma doença sistêmica. E os que têm FAN negativo vão progredir 7%. Né? Então é uma mudança de curso da doença bem importante. Né? E aí, então, a outra coisa nesse paciente que o Pedro comentou, que a gente quer fazer diferenciação do fenômeno de Raynaud, a investigação complementar se dá também com a capilaroscopia periungueal. Beleza, então até agora a gente viu aplicações do FAN, né? Suspeita de lúpus ou outras colagenoses você pode pedir também. Em geral, essa é a aplicação mais famosa do FAN, né? No contexto de uma suspeita de artrite reumatoide, ele também pode ser útil, especificamente por essa questão da interferência dos anti-TNF. Outra aplicação interessante do FAN seria no paciente que vem para você com o fenômeno de Raynaud e você quer discernir se esse Raynaud é secundário ou primário, aí o FAN vai entrar junto também com a capilaroscopia, né? Perfeito. Boa. E o FAN também tem sua implicação fora da reumato, né? Opa! Tem algumas doenças em outras especialidades que o FAN também é muito útil. Aqui, o fígado tem uma relação bem importante, né? O FAN ele é um dos critérios diagnósticos de hepatite autoimune, mas o FAN ele também está positivo em outras doenças que envolvem o fígado. Por exemplo, pacientes com cirrose biliar primária pode vir com FAN positivo, apesar de não ser o FAN, o anticorpo mais importante, aqui é o antimitocôndria, mas pode vir com FAN positivo. E de cada 6 pacientes com NASH, 1 tem FAN positivo e eles não estão relacionados com hepatite autoimune. Essa informação é massa, viu? E você também sabia que pacientes tratados com ribavirina podem cursar com um tipo específico de FAN, que é o FAN anéis e bastões. Olha aí, olha só, soltou essa agora. Anéis e bastões, o cara é acrobático, né? Assim, quer dizer que a seção FAN e fígado ela é muito mais do que a gente pode imaginar. FAN e gastro, né? Por exemplo, celíaca também pode positivar FAN. Opa, a celíaca faz tudo, né? É uma daquelas doenças que você tá dormindo, você chuta a celíaca e você acertou, né? Celíaca, lúpus, endocardite e linfoma. Linfoma e tuberculose. E tuberculose, claro. Na neuro, chuta B12 também. E o massa é que todas essas doenças vocês falaram positiva FAN. Então, endocardite positiva FAN, tuberculose. Esse comentário é muito massa, viu, Pedro? Porque quando a gente fala de FAN e reumato, a gente está pensando em imunossupressão, né? E saber as doenças infecciosas que positivam o FAN tem uma relevância clínica muito grande, porque se você imunossuprimir esse paciente, a gente vai ter uma catástrofe clínica, né? Então, eu acho que o ouvinte marca aí, bota esse voltar 15 segundos aí no seu tocador e ouve de novo o que o Pedro acabou de falar. Isso aí, João, foi tirado de um estudo que eles pegaram todo mundo que internou numa enfermaria de infecto, foram 9.000 pessoas, 1.000 vieram com FAN positivo, alguns já tinham doença reumatológica, outros diagnosticaram doença reumatológica ali na enfermaria, e aí sim, teve alguns pacientes que não tiveram nada para reumato e aí acabou ficando uma relação com a doença infecciosa. E quais doenças que tinham, então? Nesse estudo, tinha micobactéria tuberculose, sífilis, Escherichia coli também entrou na jogada. Ah, não, aí brincou. Mas tem algumas também que estão fora desses estudos que são importantes, né? Hepatite C, HIV e hanseníase, né? Boa. Fora da infecto, ainda tem outras especialidades que mexem com FAN, tá? Oba. Por exemplo, na hemato, as citopenias autoimunes podem vir com FAN positivo. Opa. E tem uma doença aí que é a interseção da hemato com a reumato, né? Que é a SAF. Aí não sei quem que manda nessa doença, mas a SAF também positiva o FAN. Eu acho legal que tem doença que mais de uma pessoa quer mandar e tem doença que ninguém quer mandar, que é tipo sarcoidose, né? Sarcoidose. Vai mandar pra quem? Não sabe que trata, vai pro reumatologista, geralmente, né? Olha o clínico aí, hein? E na pneumo também tem FAN positivo, tá? As doenças, as pneumonias intersticiais também positivam FAN. E aí vocês falaram das doenças que todo mundo que joga, né? Endocardite, tuberculose. Vocês falaram linfoma, que também positiva FAN, né? Olha só, né? Não é à toa que tá no hall do panteão das doenças da clínica médica. É citado outras neoplasias também, né? Câncer de mama, câncer de próstata, mas as linfoproliferativas são mais marcadas. Boa. E é legal isso que você falou, né, Pedro? A aplicação do FAN em uma série de condições que você está procurando, se é uma manifestação de uma doença reumatológica que ainda não deu as caras completamente, porque já foi comprovado que o aparecimento de autoanticorpos precede o aparecimento de uma síndrome clínica reumatológica bem definida. E tem alguns trabalhos que viram isso. Tem um bem legal de 2003 do New England, em que eles pegaram um banco sorológico de pacientes das Forças Armadas dos Estados Unidos, viram os pacientes que desenvolveram lúpus e foram lá atrás, nas amostras de sangue de anos atrás, ver se já tinha autoanticorpo, e já tinha lá o autoanticorpo dizendo, olha,
alguma coisa vai acontecer no futuro, né? Então, essa relação é bem estabelecida, a gente vai linkar esse trabalho aqui nas nossas referências. É aquela paciente que você falou, né, João? Quando o paciente tem um título menor, mas é um FAM, um nuclear ponteado grosso, nuclear homogêneo, é uma paciente que a gente vai nortear, ter um segmento com o reumatologista, vai olhar com um cuidado maior. Boa. A gente queria também falar para vocês, então, por exemplo, quando não solicitar um FAM na prática clínica. Eu acho isso muito massa, viu, João Vitor? Porque o que a gente mais vê, eu acho, é FAM pedido quando não deveria ter sido pedido. É um desabafo que eu faço aqui, inclusive. Muitos dos meus pacientes vêm encaminhados com reumatismo, né? E acho que, enquanto médico, eu acho legal a gente fazer educação em saúde para o nosso paciente. Não existe uma doença reumatismo, né? Então, eu sempre gosto de explicar para o paciente, olha, você tem o quê? Então, artrose, artrite, lúpus, porque essa doença, esse termo não representa nada. Mas, via de regra, por exemplo, semana passada me foi encaminhada uma senhora de 78 anos, hipertensa de base bem controlada com uma droga, estava com dor nos tornozelos, só. E solicitaram, aí ela falou, eu tenho reumatismo. E aí pediram um FAM e era um FAM negativo, mas podia vir um FAM nuclear ponteado no fino denso e gerar um desconforto para mim, para paciente, para explicar. E não tinha suspeição clínica, né? Sem contar o custo, né, laboratorial de ter pedido, né? Tem um trabalho do JAMA de 2004 que eles viram as pessoas que estavam sendo encaminhadas pelo reumato por causa de FAM. Eles englobaram 490 pessoas e 10% delas já estavam usando corticoide e era não compatível com doença autoimune, sabe? Então era um corticoide que era totalmente necessário, não batia com a clínica do paciente. Então liga o alerta aí para, é um FAM positivo, com certeza é lúpus, já tem que começar a tratar, meu Deus do céu. Inclusive tem um trabalho também da Choosing Wisely, junto com o Colégio Americano de Reumatologia, com o top 5 de coisas de reumatologia que médicos ou pacientes querem saber. E o número 1 desse trabalho é um tópico sobre FAM e sobre o pedido inadequado dele. Eles falam aqui, não peça FAM ou suas sorologias específicas se não há suspeita clínica de uma doença imunomediada. Então, se você está suspeitando de fibromialgia, não há por que pedir um FAM. É o principal exemplo, né? Sim. A queixa mais comum do reumatologista é dor no consultório, então eu vi queixa de dor e fibromialgia é extremamente prevalente e o perfil epidemiológico bate com uma paciente lúpica, né? É uma doença mais de mulher jovem, mas a história clínica não é nada parecido. Então acho que esse atalho, dor igual a FAM, ele não existe. Não existe. Às vezes o pessoal faz essa associação, mas é bom a gente cortar ela aqui. Né? Boa. E é isso, pessoal? Boa, vamos Deu nessa. pra zerar FAM? Acho que é. Zerar FAM é uma tarefa inacabada, né? E antes da gente ir pro salve desafio, eu acho que vale a pena quando a gente chamar um convidado, João, a gente tentar fazer uma pergunta que pode ajudar algumas pessoas que estão nos ouvindo. Opa, então vai lá. João Vitor, por que reumatologia? Bom, como Marília Gabriela? Você é uma boa pergunta. Como eu tinha comentado antes, eu fiz R3 em clínica médica, então a seara da escolha da especialidade foi muito difícil para mim, porque eu sou um clínico pela essência, eu sou entusiasta de clínica médica. Quando eu tive um contato maior com a reumatologia, para mim foi a especialidade que eu poderia integrar a clínica médica no meu convívio diário de forma mais abrangente, e é uma especialidade que tem tanto consulta ambulatorial, quanto tem interconsulta hospitalar e tem pequenos procedimentos. Então isso me agradou bastante. Então a escolha da especialidade pesou muito nisso. E aí, enquanto clínico, lúpus é a nossa menina dos olhos, né, do reumatologista. É aquela doença que pode fazer todas as manifestações, que contempla todos os órgãos e sistemas. É a doença por qual eu me apaixonei. Roubada, né? Doença roubada, né? Clubista. Clubista. Claramente. Não, porque atualmente minha doença preferida é artrite reumatoide. Mas lúpus massa é incrível. Uma R bem tratada é massa mesmo, viu? Maravilhoso. Você muda a qualidade de vida da pessoa, assim, tira com a mão a dor. Agora tá na hora dos salves, né? Você tem algum salve pra dar, João Vitor? Pedro, eu acho que o salve, então, vai para os meus amigos de residência. Nós somos um grupo de 7 aqui na Escola Paulista. Então, o meu salve vai para Flávia, Priscila, Denise, Rívica, Pedro Matos e Pedro, que foram grandes e são grandes amigos e continuamos aí. Top. Aí um abraço nosso também pra Priscila, que foi a nossa R+, né, João? Isso, a Priscila e a Rívica e a Denise, que foram R3 de clínica médica e passaram com a gente. Junto comigo, inclusive. A Denise que eu encontro volta e meia na UTI, né? Olha só. Ela se intitula reumativista. O pessoal da Reumato sempre muito bom. E o seu salve, João? Isso, Pedro. O meu salve vai, primeiramente, para todo mundo que compartilhou o TDC aí nas redes sociais nesse wrap-up
do ano aí do Spotify, né? Que fez a retrospectiva do ano e o TDC figurou aí junto com vários podcasts de sucesso aí, até foi um motivo de grande orgulho pra gente. Muito, né? A gente viu uma progressão de um ano pro outro muito grande, Exato, né, a gente ficou muito feliz de ver vocês compartilhando aí, marcando a gente agradece de coração pela audiência de todo mundo que compartilhou. E esse novo ano do TDC tem tudo para entregar mais conteúdo de qualidade para vocês. Top. E especificamente eu queria mandar um salve para Johanna Vitória, lá do Paraná. Ô, minha conterrânea! Isso, que é uma grande ouvinte do TDC, tá? Ela já ouviu 3.874 minutos do Tá de Clinicagem. Meu Deus do céu. Quase 4.000 minutos da gente falando. Então vai um abraço, Johanna. Valeu. Abraço, Johanna. Abraço, Johanna. O meu salve vai nessa vibe também, João. Vai ser pra Nadine Correia, tá? Ela tá no 7º semestre da UFBA, né? A UFBA. Oba! Nessa retrospectiva do Spotify, ela colocou que ela assistiu 11 episódios do TDC em um único dia. Ela maratonou TDC. Maratonou violentamente TDC. TDC tomando banho, TDC lavando louça, TDC passando pano. Eu assim, ó, eu tenho certeza que ela pulou os episódios que o Fred não tava. Porque o Fred, a gente já deixou claro aqui que é a melhor voz do TDC. Eu acho. Saudade de gravar com o Fred. Saudades, Fred. Já que ela ouviu 11 episódios, João Vitor, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Qual é o seu episódio favorito do TDC? Olha, sem sombra de dúvida foi de Prurido. Episódio número 8. Olha só, hein? Episódio fantástico, que foi bom em pouco tempo. Eu acho que é o ideal, né? É. E o desafio da semana passada, João? Então, o desafio da semana passada era um desafio em que você estava auscultando o paciente investigando síncope, né? Você auscultava um sopro que parecia de estenose aórtica, mas aí o paciente levantava e o sopro aumentava, né? Teve alguns amigos nossos do INCO que responderam, só que eu vou desconsiderar, porque lógico, é covardia, lógico. A Letícia Neves, o Bernardo. Mas eu queria mandar um salve para o Gabriel Cali, da FAMERP, e para o Pedro Cuxminda, de Santa Catarina, que responderam o desafio. A resposta é cardiomiopatia hipertrófica, que gera um sopro semelhante ao de estenose aórtica, mas costuma responder de maneira paradoxal às manobras. Então, as coisas que costumam diminuir o sopro de estenose aórtica aumentam o da cardiopatia hipertrófica, e as coisas que aumentam da estenose aórtica diminuem o da cardiopatia hipertrófica. E aí, João Vitor, a gente tem uma tradição aqui no TDC, que o convidado é quem faz o desafio para a semana que vem. Olha só, hein? E aí, qual que é o desafio? Então, vamos lá. Tem uma paciente de 32 anos, sexo feminino, aproximadamente 8 anos ela tinha fenômeno de Raynaud, ela evoluiu no último ano com esclerodactilia e disfagia. Tá. E ela chega no seu consultório com dispneia. Ela já traz de investigação para você um FAM, pontilhado centromérico, direcionado para o anticentrômero. O que você espera que seja a causa subjacente dessa dispneia? Top. Olha só, Nossa, hein? Foi fundo. O caminho é pelo fã, né? E é isso, pessoal. Lembrar de seguir a gente no @tadeclinicagem no Instagram, no Twitter. Segue a gente lá também no seu agregador de podcast. Lembra de seguir a gente lá e deixar uma avaliação também pra gente, pra fortalecer a amizade. E meninos, sem ser infame, eu sou fã de vocês. Sempre fui, continuarei sendo. E muitíssimo obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado. A gente é que agradece o privilégio da sua presença, João. Seu nome era cotado pra participar há muito tempo já. Muito obrigado. Muito tempo. Valeu demais. Valeu, obrigado, viu, João Vitor? Valeu. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.